Olá, eu sou o aluno Glenn Kevin da Silva Nobre, que nesse momento vou apresentar o projeto 1 do Sistema de Controle 1, disciplina ministrada pelo professor Ademar da Costa Júnior. Temos aqui, a princípio, vamos calcular nossa função de transferência, nosso circuito proposto. Com isso, iremos encontrar nossa corrente I1 e temos que fazer a associação desses elementos aqui, sério, paralelo, para encontrarmos a nossa equação resultante da nossa associação dos nossos elementos, né? Com isso, aplicarmos a nossa fórmula aqui, né? EI, né, que é a tensão de entrada sobre a resistência, é I1, que eu usei um elemento Z1, mais a nossa equivalência, aqui que encontramos. Com isso, fazendo a substituição, né, do nosso Z equivalente, né, nossa associação, mais o nosso resistor, né, temos uma relação para a nossa corrente. Realizando aqui também a multiplicação desse termo, né, tanto em cima quanto embaixo, encontramos uma simplificação, né, aqui para simplificar os nossos cálculos, né. Com isso, chegamos aqui à nossa corrente, a nossa equação, o modelamento da nossa equação da nossa corrente I de entrada. Mas, contudo, né, nós temos que encontrar a nossa corrente que passa o nosso elemento Z4 aqui, né, para termos essa tensão de saída. Com isso, aplicamos agora aqui o divisor de corrente, que é a nossa corrente de entrada, vezes o que nós não queremos, né, sobre o que nós não queremos, mais o que nós queremos, né. Com isso, a gente vai encontrar a expressão para a nossa equação IS, né, substituindo a nossa equação I, que nós encontramos, né. Temos aqui a substituição da nossa equação I, né. Então, aqui percebemos que podemos cancelar esse termo com esse termo aqui. Com isso, chegamos a essa relação, né, quando multiplicamos sobre C2S. Né? Com isso, temos que a nossa tensão de saída é a nossa corrente IS vezes nosso elemento Z4. E nosso elemento Z4 é nosso R4. Né? E com isso, fazendo a multiplicação aqui, temos que vai ser EI vezes R4 sobre C2S. Né? E realizando simplificações para chegarmos nessa expressão, né? Se você for fazer, eu botei de uma forma mais direta, mas se você quiser fazer no passo a passo, jogando termo para um lado, termo para o outro, isolando variáveis, você vai chegar nessa expressão resultante aqui. E aqui já temos a nossa relação, né, na nossa função de transferência, que é a razão da nossa saída pela nossa entrada, né? E isolamos também, fazemos colocando esse termo em evidência para fazermos o devido cancelamento aqui, e encontrarmos aqui já o modelo da nossa função de transferência, né? Com isso, contudo, não é a nossa função de transferência ainda, porque temos que aplicar os valores a esses elementos, né? Aplicando os valores fornecidos pelo professor, encontramos aqui, definitivamente agora, a nossa função de transferência. Com isso, iremos trabalhar em cima dela. Né? Temos o nosso ganho aqui, para calcularmos o nosso ganho, temos essa equação modelo, né, de função de transferência. E aqui a nossa função de transferência, manipulada para termos aqui ômega n em cima igual a ômega n embaixo. Né? E esse S ao quadrado aqui, multiplicado por 1, que na outra não estava, né? Estava 2. Então, a gente divide tudo por 2 e encontra essa equação aqui resultante, na qual, fruto de toda a manipulação, né, da equação, temos esse termo aqui que é 1, multiplicando a nossa equação. Né? E resultante, né, do termo que está multiplicando a equação, mediante as manipulações realizadas, é o elemento 1. Então, o nosso ganho aqui é 1 unitário. Né? Para calcular a nossa transformada inversa de Laplace, a gente tem que expandir a nossa equação em frações parciais, né? Aqui calculando as raízes por Bhaskara, né? Substituindo aqui, né, nossas expressões, né, já expandidas, né, os coeficientes A e B, porque a gente tem um polinômio de segundo grau aqui no denominador. Né? Com isso, a gente faz devidas simplificações, chegamos nesses termos aqui e colocamos também em evidência, associando, né, quem está sendo multiplicado por S e quem está independente. E com isso temos essa relação, né, aqui. E aqui vemos que temos A mais B igual a 1 meio, que é o que está sendo multiplicado aqui por S também, né? E o termo independente aqui, esses valores igual a zero. E com isso montamos o nosso sistema aqui. Temos aqui a nosso isolamento de variáveis, porque são duas equações, duas incógnitas, temos por substituição, né?
E por fim encontramos os nossos coeficientes, tendo A em menos 0,1 e o B igual a 0,6. E aqui a nossa função de transferência, né, já expandida em frações parciais, apta para aplicarmos a transformada inversa mediante a tabela transformada de Laplace, inversa de Laplace. E resultante a aplicação da tabela, né, temos a nossa função de transferência, né, inversa de Laplace, né, no domínio do tempo. Né? Com isso aqui temos o diagrama de polos e z da nossa função de transferência, né? Com dois polos, né? E sendo um em menos 1,71 e o outro em menos 0,293, né? E resultando também na nossa função de transferência um zero na nossa origem, né? Fruto do numerador e os polos fruto do denominador da nossa função de transferência. Aqui está apresentada a nossa função de transferência mediante a obtenção desse gráfico em MATLAB, em códigos aplicados, a nossa função de transferência inversa, né, no domínio do tempo, mediante realização também no MATLAB, né, e a aplicação também da nossa transformada inversa, da nossa equação aqui, né, aplicada ao MATLAB, temos aqui a calculada, né, e a qual observamos também que a mesma bateu com o nosso gráfico feito também diretamente do MATLAB, né. E essa aqui feita à mão, calculada. A aplicação de uma entrada degrau. Temos aqui a aplicação de uma entrada degrau de 1,5 de amplitude aplicada à função de transferência, gerando uma resposta forçada ao nosso gráfico mediante essa perturbação inicial. Temos aqui o valor, o teorema do valor final, né? O qual comprova o comportamento do nosso gráfico, um limite aplicado aqui com S tendendo ao infinito, né? Tem aqui um valor inicial no nosso gráfico em zero, né? E aqui com o valor final, com o limite aplicado S tendendo a zero, chegando ao seu valor final a zero. Comportamento apresentado aqui pelo nosso gráfico. A aplicação do sinal degrau, né, a entrada também na função de transferência, gera o mesmo, uma perturbação, gerando um gráfico, sinal forçado aqui no nosso gráfico. Classificação do nosso sistema se dá conta ao nosso coeficiente de amortecimento que se, contudo, a gente modela a nossa equação, né, de função da função de transferência, a nossa equação modelo, e aqui podemos extrair os nossos parâmetros, né, da nossa frequência natural, que dá 1 sobre raiz de 2, e aplicando aqui, né, na nossa outra comparação, encontramos o nosso QC maior do que 1. Com isso, classificando o nosso sistema como subamortecido ou superamortecido. Aqui tem os nossos parâmetros, mediante ao nosso WN ter dado complexo, aplicamos aqui a nossa função step-info ao MATLAB e obtendo aqui esses parâmetros. Aqui também temos, né, a aplicação de um polo, né, à direita do eixo imaginário, né? O mesmo aqui, a aplicação de um polo em 7, apresenta instabilidade ao nosso sistema, caso indesejável, né, em sistemas de controle, contudo, sendo possível de ser corrigido em um sistema de primeira ordem. E aqui encontramos um sistema de segunda ordem mediante o polinômio aqui do denominador. Um polo à direita, né, do eixo imaginário aqui, temos o nosso diagrama de polos aqui. Aqui está apresentado o polo em 7. E polo na origem, o polo na origem ele apresenta um circuito estável, né, com a eliminação do zero que a gente tinha antes na origem. Aqui, ó, temos dois polos, né? O polo em menos 1,7 e em menos 0,29, e o nosso zero à origem aqui está eliminado com o nosso polo aplicado à origem. Polo à esquerda do eixo imaginário, o mesmo não vai influenciar aqui no nosso sinal de resposta, né, da nossa transferência, porque o polo dominante aqui vai ser o nosso menos 0,29, né, o polo que está sempre à direita, né, o último polo à direita, né, que vai ser o polo dominante que vai influenciar no nosso sinal da nossa função de transferência. E esse polo aqui, menos 7, não vai trazer influência. Um zero aplicado à direita do eixo imaginário, temos aqui um zero em 5, né? Então, o zero à direita do eixo imaginário ele não vai trazer uma estabilidade ao sistema, mas, contudo, ele vai inverter o seu sinal, da sua função de transferência, começando aqui no sinal negativo, a influência do zero aqui à direita. O zero à esquerda, ele está diretamente relacionado com a amplitude do sinal, com o ganho, né, e gerado no sinal. Sempre aquele que está mais afastado do eixo imaginário tem menor amplitude, e aquele que está mais próximo do eixo imaginário tem maior amplitude. Um zero aqui aplicado em 5.
Aqui tem o nosso diagrama, -5, né, o zero, desculpe. Aqui está o nosso script, né, que é o realizado em MATLAB. E aqui chegamos às nossas conclusões, né, a obtenção das nossas conclusões mediante ao nosso trabalho realizado, no qual encontramos concordâncias com o modelamento matemático e as simulações realizadas no MATLAB. Esse é o meu trabalho e agradeço a todos.